Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Meus cristais, meus VIPs? Gente, hoje a gente tem uma história triste, tá? Coloquem o fone, eu já tô avisando também alerta gatilho para algum conteúdo e também descrição gráfica que vai ter aqui em algumas partes, mas eu vou tentar avisar também antes do gatilho, tá bom? Mas então, eu conto ou você conta? Bom, gente, é o seguinte, o Aldeir, que é o nosso muso que mandou essa história de hoje, quer muito, muito mesmo, tá, gente? A opinião de vocês, os conselhos, as sugestões. Ele é uma pessoa que relutou muito, e esse assunto aqui, inclusive, é um assunto que quase ninguém sabe, além da família dele, poucos amigos, assim, sabem até hoje, não é um assunto que ele gosta de revisitar. Mas agora que ele escutou o podcast, ele resolveu mandar pra gente, porque ele acha que aqui seria um lugar para ler opiniões que realmente fariam diferença na vida dele, tá bom? O Aldeir, ele sempre foi aquele cara bem certinho, sabe? Em casa, no trabalho, um cara pacato e bem certinho assim, ó, bem, sabe, gente, aquela pessoa que é o preto no branco, as coisas têm que estar bem corretas. Esse é Aldeir. E Aldeir tinha uma paixão chamada carro. Mais especificamente, o seu próprio carro, que ele tanto amava, que ele tanto cuidava com amor e conservava muito bem também. O Aldeir adora dirigir. Ele não bebe, ele não fuma, ele não toma multa. E os próprios familiares até brincavam com ele por exagerar na cautela e nos cuidados. Não só com o carro, né? Mas na vida, com a família, com o trabalho. O Aldeir é um cara bem-humorado, apesar de tudo. Ele não é um cara chato, um cara, sabe? Esses caras assim, muito certinho, que é meio mal-humorado. Não. Ele sempre levava super na esportiva quando os amigos falavam e brincavam que ele era esse cara aí certinho. Apesar de tudo, ele tem um caráter protetor muito forte com a família e sempre foi uma pessoa muito alegre. O Aldeir, gente, ele é casado há 5 anos. Aliás, na época que essa história aconteceu, né? Porque, como eu falei, isso aqui, gente, aconteceu há quase 10 anos atrás. Então, na época que isso rolou, ele estava casado há 5 anos e a situação dele era o seguinte: ele tinha uma filha pequena de 2 aninhos na época do relato. A vida dele era tranquila. Aldeir gostava muito do seu trabalho e todo o tempo livre que ele tinha, ele guardava para a família e para o seu hobby, a sua maior paixão, gente, que era o carro. Era cuidar do carro, era passar cera no carro, era passar aspirador, lavava todo final de semana religiosamente. Comer dentro do carro do Aldeir? Nem pensar. Era a paixão, era o cristalzinho. Eu não falo que vocês são meus cristais? Então, o cristalzinho do Aldeir era o carro dele. E aí, há quase 10 anos atrás, após o expediente do Aldeir de trabalho, ele entrou no seu carro, que era a maneira de transporte, né, que ele ia trabalhar, era o seu meio de transporte, deu partida e começou a dirigir o carro a caminho da sua casa. O Aldeir morava, gente, a mais ou menos 40 minutos de carro da casa dele. E como era uma cidade no interior que ele morava, ele trabalhava numa cidade do interior, só que não a mesma que ele morava, era bem próxima. Ele saía de uma, pegava a rodovia, pegava a pista e ia para sua cidade. Esse trajeto aí durava em torno de meia hora, se tivesse trânsito, 40 minutos, não mais que isso. Beleza. Aldeir tá voltando para casa, dirigindo o carro, pensando em como ele só queria chegar em casa, tirar aquele sapato apertado, dar um beijo na filhinha pequena dele, dar um abraço na mulher, jantar. Mas como sempre, gente, ele dirigia com atenção total, a mão firme no volante, o olhar atento à estrada.
Mas bem especificamente nesse dia, tinha um detalhe. Estava caindo uma chuva intensa, aquela chuva torrencial, pesada, pedaço, assim, de pedra, sabe, chegou até chover granizo também. E o asfalto, naquele dia, estava tipo um espelho. Essa rodovia que o Aldair passava todos os dias, tinha alguns buracos, era uma rodovia não muito bem ali, né, cuidada, e esses buracos, eles surgiam de repente. Normalmente, o Aldair até sabia a localização, ele conseguia se esquivar dos buracos, mas naquele dia a chuva não estava dando uma brecha. Não dava para ver um palmo na frente dele. O Aldair, que tem a visão muito boa, sempre teve, estava com essa dificuldade para enxergar ali qualquer coisa que não fosse uma luz traseira ali do carro. E de repente, o carro do Aldair deu um solavanco. O controle escapou. O Aldair tinha acabado de passar por um buraco muito grande, ou pelo menos parecia ser algo muito grande. E no movimento dele tentar desviar ou sair ali daquele buraco, ele sentiu o carro deslizar da mão dele de uma forma quase que automática. O coração dele disparou e no mesmo instante ele viu de relance uma moto. Essa moto estava na frente dele enquanto o carro estava sem controle nenhum e estava parada no acostamento da pista. Sem controle, com o carro deslizando, o carro do Aldair atingiu a moto. Ele tentou reagir, ele tentou virar o volante, tudo acontecendo em milésimos de segundo, mas não conseguiu. Esse segundo, gente, foi um segundo que durou uma eternidade e que mudou a vida dele. Nessa moto, tinha um casal. Esse casal, gente, estava parado no acostamento justamente para esperar aquela chuva passar. Tava muito, muito, muito complicado ver qualquer coisa. Só que a moça que estava na garupa era um casal, né? Então a moça que estava atrás na garupa, na hora que o Aldair atingiu o carro dele sem querer na moto, ela não estava na moto. Ela estava de pé ao lado da moto. E infelizmente, gente, na hora que ele bateu ali com o carro, essa moça foi lançada para frente com tudo. Foi daí que as coisas começaram a se mover em câmera lenta. Para ele mesmo, sabe? O que ele lembra das memórias. O corpo dela, o impacto com o carro, aquela sensação pesada, sabe? Quase que instantânea no peito. E finalmente o carro parou. A chuva continuava a cair. E o silêncio que seguiu depois foi esmagador. Como se o mundo tivesse congelado em torno do que tinha acabado de acontecer. O Aldair lembra de flashes. Ele ficou com leves machucados. O homem que dirigia a moto, nenhum arranhão. A partir daí, ele só tem pedaços na memória. O que o Aldair lembra é que ele viu o SAMU chegando, ele viu os socorristas colocando ela dentro da ambulância, ela foi levada para o hospital. E também ele foi para o hospital, né, o moço da moto também foi acompanhado, enfim. Foi todo mundo para o hospital, primeiro para ver se estava todo mundo bem, estava todo mundo com algum machucado, precisava fazer alguma coisa. Foi todo mundo para o hospital. E as horas que passaram depois disso, as horas a seguir, o Aldair mal lembra da ordem das coisas. O desespero dele, gente, era tão grande, tão grande, vocês não têm ideia. Aqui, gente, o maior medo dele mesmo era que acontecesse o pior com essa moça. Depois que ele foi liberado com poucos arranhões ali, o Aldair continuou no hospital. E lá, ele rezou, gente, ele rezou, ele rezou. O Aldair é um cara que, ele não é super religioso, ele é de uma religião católica, mas não tão de frequentar a missa.
acredita em Deus sim, muito, e lá ele rezou, sem parar. O Aldeir prometia a Deus que ele não abandonaria essa moça, acontecesse o que acontecesse. Ele faria tudo ao alcance dele. O Aldeir estava disposto a assumir a responsabilidade, qual é que fosse, e carregar o peso necessário, independente de como seria a situação dessa moça depois do acidente. As horas foram passando. O tempo parecia interminável. Foram horas de espera. Cada minuto era preenchido por súplicas silenciosas, mentais, lágrimas e o desejo impossível de desfazer o que ele já tinha feito. Claro, gente, foi um acidente, mas isso não tira a sensação de culpa. O Aldeir teve alta, né, como eu falei para vocês, e aí, depois de muito tempo lá esperando para saber como que ia ficar a moça, o que que ia dar, o que que não ia dar, ele foi para casa para descansar, porque uma hora também a mulher dele estava preocupada, a filha dele também. Ele resolveu voltar, estava ficando tarde, e ele foi para casa. E no dia seguinte, quando ele levantou, a notícia que mudaria a vida dele para sempre. Ai, gente, ó, infelizmente, a moça que ele atropelou havia falecido. Ela não aguentou e acabou falecendo em uma das cirurgias. O Aldeir ficou sem chão e o mundo dele desmoronou. O coração, ele lembra que no momento que ele recebeu essa notícia, gente, ele sentiu uma faca cortar o coração dele. E o peso da culpa chegava a esmagar, sabe, o peito dele, a respiração, o reconhecimento brutal de que mesmo sem a intenção, ele tinha tirado a vida de alguém. É muito pesado, né, gente? Muito. Eu realmente não consigo imaginar, só de pensar. Ai, é complicado demais essa história, gente, complicado demais. O Aldeir lembra que, após esse acidente, os meses que passaram depois, foi como se ele fosse um fantasma, gente, vegetando. A culpa era mais do que um sentimento. O Aldeir não conseguia sair, ele mal levantava do sofá, ele não conseguia rir, ele perdeu o brilho, sabe, o brilho de viver, a graça que ele via nas coisas. Mexer no carro dele? Não. Ele não queria nem olhar mais para o carro dele. Era uma presença constante, esse peso físico, que a culpa que a culpa que ele sentia, né, que a culpa que ele sentia é bom, né, o peso físico que pressionava a cada instante essa culpa. Ele sentia também uma empatia profunda pelo marido da mulher, imaginando a dor insuportável de perder alguém assim, de uma forma tão inesperada, trágica e absurda. Ele, o cara mais certinho, pelo menos o que os amigos costumavam brincar, né, zoar da cara dele. O cara que dirigia sempre sóbrio, com tanto cuidado. Era inevitável também não pensar que, assim como a sua filhinha pequena de 2 anos, aquela moça da garupa também era filha de alguém. Talvez fosse mãe de alguém. E isso era a maior tortura para ele, saber que ele tinha uma filha tão pequena em casa e, ao mesmo tempo, acidentalmente ele tinha tirado a vida de uma outra moça. Vocês têm ideia o que é conviver com a culpa de ter matado alguém, mesmo que acidentalmente? Porque eu não faço ideia. Essa história me bagunçou, gente. Eu fiquei muito, muito triste. Triste pelo Aldeir, triste pela outra família também, né? Que teve uma moça, o casal, né? Que teve a moça do casal tirada a vida no acidente de uma forma tão trágica. Foi uma época nebulosa. E cada respiração do Aldeir, gente, cada coisa, cada movimento que ele fazia, cada ação, cada frase, cada coisa que ele via, que ele pensava,
Era sempre uma repetição do que ele podia ter feito diferente naquele dia. Mas, gente, não havia como mudar nada. E aí, ele se punia muito, sério. Silenciosamente, é claro. Mas a família dele tentava alegrar seus dias. E ele até conseguia fingir em alguns momentos que estava ficando bem. Mas era uma fachada, pela mulher e pela filha. Porque por mais que a vida dele, internamente ou externamente, tivesse parada naquele momento, ele não queria que ninguém tivesse que compartilhar da mesma culpa que ele estava sentindo, principalmente a sua mulher e filha. O que aconteceu com os meses passando? É claro, né, teve uma investigação, teve um processo também, teve juiz envolvido, ele foi levado a julgamento. Foram muitas coisas e foi uma época que, como eu falei, ele lembra de blocos, de momentos, porque foi assim que a vida foi acontecendo para ele, sabe, não foi como se fosse uma linha, ele lembra de flashes das coisas. Aqui eu não quero me estender tanto sobre o julgamento do Aldeir. O que vocês precisam saber é que ele foi julgado como não culpado. A decisão, ela foi reconhecida como inexistência de dolo ou culpa, já que não houve imprudência e nem negligência. Teve testemunha, teve pessoas para confirmar que a chuva estava assim, assim, assado naquele dia. Era uma estrada, tinha mais gente. E com isso, ele conseguiu ser absolvido. O Aldair, ele não sabe dizer se ele se sentiu aliviado ou ainda mais agoniado. Ele pensava que talvez, se ele fosse preso, tinha uma chance de diminuir 1% que fosse da culpa que ele sentia todos os dias. Ô, gente, depois do dia do julgamento, ainda se sentindo da maneira que ele vinha se sentindo, mas um pouco menos pior, porque teve esse veredito, o tempo foi passando mais um pouco e a mulher do Aldeir conversou com ele. Pediu que ele entrasse numa terapia, que ele buscasse ajuda, que ela estava se sentindo muito sozinha em questão de afeto, em questão de cuidado. Ele não estava conseguindo, por exemplo, ele estava com um trabalho autônomo que ele conseguia trabalhar de casa nessa época, porque Aldeir não queria mais olhar para o carro, gente. Ele ficava engatilhado só de olhar para o carro. Ele tentou entrar algumas vezes no carro, dirigiu em curtas distância, mas era sempre um motivo que ele tinha crises de pânico, crises de ansiedade. E como ele era um cara que era o único cara da casa que dirigia, começou a fazer muita falta. E aí, com o tempo passando, passou um ano e meio, a mulher do Aldeir falou: "Ó, bora. Eu preciso de você. A nossa filha está crescendo. A gente precisa do carro. Não tem mais como, vamos ter que dar um jeito." Ela sugeriu que Aldeir também entrasse na terapia. Ele fez isso e conseguiu retomar algumas atividades básicas, como trabalhar, cuidar da casa. O prazer por dirigir não era mais o mesmo, mas com a ajuda da terapeuta, em algumas sessões, o Aldair vendeu o carro dele, aquele carro, né, o querido carro dele, comprou um outro carro e isso ajudou que ele voltasse a dirigir com mais frequência. Foram anos difíceis, foram anos pesados para o Aldeir e para a família. Mas toda a sessão que ele, né, fazia, ele saía 1% melhor. E com isso, e anos na terapia, as coisas foram mudando. Ele conseguiu voltar a sair, voltar a ser um pouco mais o marido amoroso, alegre que ele era com as pessoas, com os amigos. O Aldeir, aquele hobby que ele tinha por carro, acabou. O carro, para ele, virou um meio para ir e vir, sabe? Uma conveniência, né? Que é mesmo, o carro ele é algo conveniente quando a gente precisa se locomover. Não era mais motivo para ele acordar no final de semana feliz,
lavar o carro, aspirar, às vezes ir nessas exposições, encontro de outros carros. Não, não mesmo. Esse assunto, esse tema, não foi mais sendo a coisa principal da vida dele, mas ele nunca, gente, ele nunca esqueceu. E por mais que ele falasse para a mulher dele que ele tinha se perdoado, não era 100% verdade. No fundo, ele ainda tinha pesadelos, no fundo, ele ainda sentia um peso no peito em alguns momentos. Não tanto como era, né, mas ainda sentia assim. É inevitável você viver, e aqui palavras dele, É inevitável você viver sabendo que você tirou a vida de uma pessoa. mesmo que seja acidentalmente. E como eu falo que é inevitável você viver, gente, não quando ele fala, né, é inevitável você viver sem pensar, que aqui ele faltou uma palavrinha, né, é inevitável viver sem pensar. Não é uma coisa que você vai esquecer, e é algo que você precisa se perdoar, porque se você não se perdoar, quem vai te perdoar, gente? Quem? Bom, eu falo pra vocês quem. Porque o que acontece? A gente está se encaminhando aqui para o finalzinho, eu acho que a gente poderia terminar a história aqui sim, com certeza, e ficar essa reflexão de como que vocês lidariam com isso se acontecesse com vocês. Eu acho que qualquer pessoa que me escuta aqui agora, eu também inclusive, está vulnerável a algo como esse acontecer. Ninguém está livre, infelizmente, que isso aconteça, gente, é um acidente e pode acontecer com qualquer um. Mas antes da reflexão final, eu quero colocar um adendo aqui do que aconteceu em 2023 com o Aldeir. Uma coisa que eu não falei para vocês é que depois do acidente, depois de um tempo, o Aldeir começou a procurar outras religiões também. Ele começou a procurar Umbanda, o espiritismo, até a religião evangélica, que era um pouco mais distante das crenças dele. E aí, conversando com pessoas, fazendo coisas diferentes, sempre atrás dessa cura interna que ele ia, né? Ele resolveu mudar o estilo de terapia. Ele fazia, né, com uma psicóloga, terapia por anos, e agora, não agora, né, mas em 2023, ele teve esse plim e resolveu fazer uma abordagem mais holística. Foi aí, conversando com a terapeuta dele, que ele tomou coragem, refletiu e disse que talvez fosse hora de revisar e revisitar esse assunto, de realmente ir fundo e começar a se perdoar para poder conseguir viver, né, gente, uma velhice mais tranquila, para poder conseguir terminar ali de criar a filha. E como seria esse perdão ideal para ele? O perdão ideal seria do homem, o marido daquela moça que ele atropelou, lembra? Que não teve nenhum arranhão? Pois é. Ele decidiu que talvez seria a hora de procurar esse homem, pedir perdão, pedir desculpa, ver como que as coisas estavam na vida dele. Ele tinha muito medo de procurar sobre isso e saber que talvez tivesse acontecido alguma coisa macabra, alguma coisa de ruim com esse cara. Mas não. Ele botou o cropped e foi falar com esse cara. E, gente, isso aconteceu, essa história, há quase 10 anos atrás. Só que há menos de um ano atrás, né, foi quando ele foi falar com esse cara, um ano e meio atrás. Claro, procurou nas redes sociais, ele tinha o nome do processo, não são coisas que ficam apagadas, assim, com facilidade da cabeça de ninguém. E quando ele foi falar com esse cara, gente, ele finalmente escutou as palavras que ele jamais imaginou. Eu te perdoo. Era um perdão que não apagava o passado, mas que liberava o peso que ele carregava há anos. Algo que havia travado a vida. Travado, gente. E pela primeira vez desde aquele acidente, o nosso muso sentiu que ele podia respirar. Respirar sem que cada batida do coração dele lembrasse daquele desastre. Pela primeira vez, ele sentiu que podia seguir em frente sem ficar paralisado pela culpa. Foram 10 anos nessa saga do perdão, de se perdoar,
de se sentir bem, de sentir que a vida tá andando. Hoje, o marido da moça da garupa tem uma outra família, tem filhos com essa mulher. A lembrança do acidente e a morte dela ainda continuam, mas agora são cicatrizes invisíveis no nosso coração, né? Eu falo no nosso porque, eu ganhei uma mini cicatriz no meu também, porque é uma situação muito difícil, gente, muito difícil. O perdão recebido e a reflexão profunda que ele fez sobre a responsabilidade dele permitiu que o Aldeir retomasse a vida, mesmo que nunca voltou a ser as coisas como eram antes, agora é de uma forma consciente e humana. Como se fosse um sinal. Hoje ele vê como se fosse um sinal, gente, para que ele dê valor à própria vida ainda mais, de saber como a nossa vida é frágil e pode acabar em qualquer momento. O Aldeir, ele aprendeu a viver com essa culpa. Ele transformou tudo isso numa vigilância interna, em cuidado, em empatia, atenção, mais ainda daquele cara incrível que ele era. O nosso muso, ele compreende, ele sabe, gente, que a vida, agora ele sabe, né, que a vida não vai se medir pelos erros, mas pela forma como a gente enfrenta o que está vindo. Ele reflete sobre tudo isso hoje, continua na terapia, honrando a memória e a responsabilidade de cada escolha, sem nunca esquecer do que ele fez, porque ele nunca vai conseguir ser a mesma pessoa que ele era antes do acidente. Mas hoje ele vive com atenção, com humanidade, carregando a dor e a lembrança, mas também a possibilidade de viver um dia novamente do jeito que ele sempre foi. O que ele tira de tudo isso 10 anos depois é a fragilidade da vida e de como a gente não pode paralisar. A gente tem que continuar, independente de tudo e qualquer coisa. Ufa, gente. Eu nem sei o que falar pra vocês. Eu tinha tantas reflexões, mas eu acho que é um assunto tão dolorido que doeu aqui. Então eu só vou deixar aqui a reflexão que o Aldeir mesmo mandou. Como viver em paz sabendo que você tirou a vida de alguém, mesmo que acidentalmente? Isso não deixa de ser um fato concreto. Aldeir vivia com um pensamento que era: as minhas ações acarretaram a morte de alguém. E viver assim é insuportável. Foram anos, meses e épocas difíceis. Não só para ele, mas isso afetou o trabalho, o casamento, a relação dele com as pessoas, com os filhos, com tudo, gente. A maneira como ele vê o mundo. E só agora, há pouco tempo, poucos aninhos atrás, que ele tá conseguindo sair desse poço sem fundo. Bom, eu aqui e as meninas também, a gente deseja, assim, que você consiga se perdoar de fato, né? Que agora ele disse que realmente ele acha que sim, que ele nunca vai esquecer, mas que ele conseguiu ressignificar muita coisa falando com o ex-marido da moça. Mesmo que a vida dele ainda esteja travada em algumas coisas, as amarras estão sendo desfeitas aos poucos. Então eu deixo para vocês a reflexão, como vocês lidariam com isso, como que vocês lidariam com esse acidente se vocês estivessem no lugar do Aldeir. E, por favor, tomem cuidado com os comentários, tá bom? Deixem mensagens, conselhos, opiniões de amor. A gente aqui só quer mandar amor pro Aldeir. Tá bom, meus amores? Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!